crianças! Olha só, nossa atividade adicional de hoje vai falar de infográfico. Mas o que é infográfico, tia Aninha? Bom, infográfico nada mais é do que a gente misturar textos com imagem. Olha só, tem a parte que é escrita, que é o texto, e aí a gente vai ver várias imagens. E o infográfico ele é muito usado porque é uma forma de chamar mais a atenção do leitor, né? O leitor ele se interessa mais quando ele vê um infográfico, porque ele consegue associar o texto que ele está lendo com todas as ilustrações, com gráficos que também podem ser colocados. E esse infográfico aqui, ele vai falar sobre o lixão, que é um problema muito sério, que vocês sabem, né? Hoje em dia, né, a gente vive aí com o problema de todo mundo cheio de lixo. Imagina o lixo que a gente produz dentro da nossa casa, que já não é pouco, né? A gente vai na cozinha, a gente vai lá e enche a cestinha de lixo, a gente varre no quintal, tem lixo. Imagina juntar o lixo de uma cidade inteira. Esse lixo a gente não pode descartar em qualquer lugar, né? O que acontece com o lixo? Ele tem que ter um lugar apropriado. E quando vocês lerem isso aqui, vocês vão entender que se não tiver um lugar apropriado, pode haver contaminação do solo, da água, né? Pode ter problema de saúde para aqueles catadores de lixo, porque o que acontece com eles? Eles vão lá nos lixões para poder pegar os materiais que são recicláveis para poder vender. Muitos vivem disso, muitos vivem da venda desses produtos recicláveis. Então, olha a preocupação que se deve ter com os lixões, né? Por isso que diz que os lixões, o lixo, os caminhões quando saírem para levar o lixo, eles não podem jogar em qualquer lugar, nem em céu aberto. O que é céu aberto? Ou seja, é você achar um lugar, um terreno baldio ou qualquer outro lugar vazio, ir lá e descarregar aquele lixo. A gente não pode fazer isso, não é? Então, ele vai falar disso, né? Ele vai falar que quando esse lixo se decompõe, ele vira um líquido que a gente chama de chorume. E esse chorume, ele pode poluir o solo. E daí o que acontece? Pode poluir também a água e aí vários problemas vão sendo acarretados, né? Esse infográfico aqui vocês vão ler e depois responder as questões aqui que estão aqui atrás, tá? Não está difícil não, porque diz assim, ó, os textos e imagens que você analisou compõem um infográfico. Explique o que é infográfico a partir da composição do nome. E aí vocês vão explicar, porque eu acabei de dizer para vocês o que é um infográfico. Depois, procure definições. Utilize as informações obtidas no texto. O que é lençol freático e o que é chorume. Aqui, vocês lendo, vocês vão conseguir descobrir o que é. Aí fala assim, ó. Quais são os principais problemas dos lixões a céu aberto? O que acontece? O que acontece quando o lixão é jogado a céu aberto, nesses lugares assim, num terreno baldio, onde fica ali, né, à mercê de qualquer coisa? Vai ter rato, vai ter bicho. Então, olha só, quais são os principais problemas? Depois, faça um cartaz sobre aquilo que você considerou o maior problema nos lixões a céu aberto. Aqui, vocês não vão fazer um cartaz, vocês vão fazer um desenho. Vocês vão lá, vão fazer um desenho lá no caderno de vocês, fazendo um desenho sobre aquilo que você considerou o maior problema. Se jogar o lixo a céu aberto, ou seja, em qualquer lugar, né? Onde tem bicho, onde pode vir urubu, onde vem tudo várias coisas ao mesmo tempo, trazendo poluição, trazendo, né, todos esses problemas para a água. Qual foi o maior problema que vocês acham quando se joga um lixo em qualquer lugar? Depois, copie os verbos da primeira parte do infográfico no texto, que é aqui, ó, deixa eu virar. Aqui, copie os verbos, quais são. E depois, da segunda parte, escreva duas palavras em que o S tem som de Z. E da terceira parte do infográfico, copie as palavras que tem dígrafo com H. Vocês já sabem o que é dígrafo, né? São duas letras que representam o mesmo som.
A oitava vocês não vão fazer, tá bom? Então vocês vão fazer da 1 até a 7. A número 8 vocês não vão fazer, a gente vai fazer outro dia, tá? É só prestar atenção, qualquer dúvida, tá bom? É só me chamar no zap que eu explico para vocês ou tiro as dúvidas, tá? Beijinho.